Perfeito. Então, gente, muito boa noite para todo mundo. A partir de agora, a gente está oficialmente dando início à nossa noite de estudos. Obrigado a todo mundo que está nos assistindo, independentemente da hora e do dia, né? E se alguém que estiver aqui online conosco não quiser aparecer, na gravação não tem problema nenhum, é só desligar a sua câmera. E peço também para que todo mundo desligue os microfones, né? Para a gente não ter barulho aí ao longo da nossa conversa. É natural que, se vocês tiverem dúvida e que quiserem perguntar alguma coisa, são sempre bem-vindos para fazer, tá? Então, na noite de hoje, a gente vai estudar o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, não é? Dando prosseguimento ao livro, né? A gente estudou o capítulo 3 na semana passada com o João, onde a gente falou de outros mundos, não é, João? Falamos a respeito dessa progressão dos mundos. O capítulo 3 é um capítulo muito interessante e muito bonito, né? Então, gosto demais. Vocês estão me ouvindo, Isso. gente? Façam assim se estiverem me ouvindo, porque o João É, travou aqui para mim. tá. Há muitas moradas na casa de meu pai, né? Que foi o Isso, capítulo passado, exatamente. muito Então, a bom. gente falou de Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, que é um capítulo muito útil para a gente compreender um dos pilares aí da doutrina espírita, mas também é um capítulo muito bonito, né? E o João trouxe para a gente uma abordagem muito legal. E hoje, dando prosseguimento ao estudo de algumas questões básicas da doutrina espírita, a gente vai falar no capítulo 4 sobre ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Né? Para aqueles que já conhecem alguma coisa de doutrina espírita, isso provavelmente já vai chamar atenção para o tema reencarnação. A gente vai falar muito a respeito de reencarnação na noite de hoje. Tá? Então, antes da gente poder falar efetivamente desse capítulo 4, eu vou ler para vocês um texto aqui do livro Calma, escrito pelo Espírito de Emmanuel e psicografado pelo Chico Xavier, tá, gente? O título desse texto é Prevenções Negativas. Vamos lá. Mantenhamos a ideia clara e positiva do bem, para que a prevenção negativa não nos perturbe. Não mentalize sofrimentos suscetíveis de surgir amanhã, porque talvez jamais aconteçam. Doença em casa ou em ti mesmo? A aflição não substituirá providência ou medicação que exigem serenidade para o êxito devido. Provações de familiares e amigos? Lamentação não fará o que a fortaleza de ânimo e a coragem poderão realizar em favor deles com a tua palavra iluminada de confiança e compreensão. Parentes difíceis? Queixas e reproches não tomarão o lugar da bondade e da aceitação com que se te fará possível auxiliá-los e melhorar-lhes a vida. Amigos que se afastam, reprovação não trará nenhum de volta, e se realmente estão eles em tua estima, é justo reconhecer que necessitam muito mais de bênção que de reprovação. Acidentes reclamando socorro, desespero não se te fará útil, mas o espírito de iniciativa e de apoio fraternal conseguirá o concurso providencial de tua presença. Boatos, usa o teu arquivo de silêncio. Acusações contra alguém, eis chegado um grande momento para o exercício da caridade. Em qualquer crise do cotidiano, recordemos que a criação de Deus está iluminada pela eficiência, mas sem qualquer marca de pressa. Graças a Deus. Bem, e assim, meus irmãos e irmãs queridos, nós agradecemos mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui todos presentes, buscando melhor compreender os ensinamentos de nosso Mestre querido, nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecemos a toda a equipe espiritual do Centro Espírita Irmã Laura por estarem conosco, nos apoiando com amor, com paciência, com compreensão e confiando no nosso potencial, confiando na nossa capacidade de servir junto do nosso Mestre Jesus. Seja uma noite abençoada, de mais conhecimento e, acima de tudo, de amor em nossos corações e em nossas vidas. Que assim seja. Graças a Deus. Então, pessoal, como eu falei anteriormente, hoje a gente estuda o capítulo 4. A gente inicia e termina o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Vou ler aqui para vocês algumas coisinhas e vou fazendo comentários. Se vocês tiverem vontade, gente, por favor, sintam-se é, é, à vontade de, por favor, falarem comigo, tá?
Então, o capítulo ele é subdividido em ressurreição e reencarnação, é um dos itens a respeito dos quais a gente vai falar. A gente vai falar também sobre a reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. O Kardec traz uma explicação muito lógica e filosófica a respeito dessa conclusão, né? E no final a gente tem as instruções dos espíritos, falando sobre limites da encarnação e necessidade da encarnação. Não é? Por mais que a gente vá falar muito a respeito disso, eu gostaria de ler para vocês uma questão do Livro dos Espíritos, que na verdade eu até tratei na palestra de semana passada, que eu dei na terça-feira. Eu não sei se todos vocês tiveram oportunidade de assistir, né? Na questão 132 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E ele recebe a seguinte resposta: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros, missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então aqui a gente tem uma lição de uma série de questões da doutrina espírita muito importantes, né? Ele está falando sobre o nosso papel na criação, né? Temos todos um papel, temos todos, inequivocamente, né? Eu afirmo isso para vocês com tranquilidade, todos temos uma missão. Algumas são grandiosas, não é? E podem parecer mais importantes, outras são menores, mais singelas e podem parecer menos importantes, mas a verdade é que todas elas são muito importantes. No coração de Deus, todas elas são muito importantes. E qual é a boa missão? É aquela que a gente cumpre, não é? Essa é a boa missão. Não é uma missão gigantesca, não é? Nem uma missão média, não é pequena, é aquela que é cumprida. Então, esse é um ponto muito bom para a gente se lembrar sempre. Às vezes a gente se sente pequenininho, né? Ainda mais à medida que a gente estuda a doutrina espírita, a gente vai vendo que perto desse universo infinito que foi criado por Deus, a gente às vezes se vê muito pequeno. Mas isso não quer dizer que a gente não seja importante, né? Somos todos muito importantes. Tá? De qualquer forma, vou ler para vocês aqui um trecho do Evangelho de São Mateus e também de São Marcos, tá? Onde Jesus diz para a gente, perdão, ele contando um acontecimento de Jesus. Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesaré de Filipe, interrogou assim seus discípulos: que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Eles lhes responderam: dizem uns que és João Batista, outros que Elias, outros que Jeremias, ou algum dos profetas. Perguntou-lhe Jesus: é vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Replicou-lhe Jesus: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Vou ler um pouco mais para a gente poder recapitular isso depois, tá, gente? Aqui no Evangelho de São Marcos e também no de São Lucas. O item 2 do capítulo. Nesse ínterim, Herodes, o tetrarca, ouvira falar de tudo o que fazia Jesus e seu espírito se achava em suspenso, porque uns diziam que João Batista ressuscitara dentre os mortos, outros que aparecera Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Disse então Herodes: mandei cortar a cabeça a João Batista. Quem é então esse de quem ouço dizer tão grandes coisas? E ardia por vê-lo. Item 3. Kardec até coloca entre parênteses, após a transfiguração, é porque esse fato aqui do item 3, gente, que está narrado lá no Evangelho de São Mateus, né? Ele se deu no alto de um monte, onde Jesus, provavelmente num transe muito profundo, conversando com seus discípulos,
apareceram ali tanto o profeta Elias quanto Moisés, não é? E Jesus ali se transfigura, segundo a linguagem da Bíblia, que eu interpretei. Ele começa a reluzir e tudo, as feições dele ficam iluminadas e diferentes, não é? Então, após essa transfiguração, né, e durante esse momento de revelação que ele estava trazendo ali para os seus discípulos, ele diz o seguinte, né, seus discípulos então o interrogaram desta forma: por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Jesus lhes respondeu: volte Elias. Quando eles dizem volte Elias, o quê? Que Elias viria anunciar a vinda do Messias para a terra, né? Ele voltaria para a terra. O profeta Elias, lá do Antigo Testamento, ele voltaria para a terra para poder anunciar a vinda de Jesus. Então os discípulos perguntam: por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Por quê? Se Jesus já está aqui, se você já está aqui, se o Messias já está aqui, né? Por que eles estão falando que o Elias ainda tem que voltar? Né? Porque parece que talvez ele não tenha voltado. E Jesus lhes responde: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o conheceram e o trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Então, isso daqui, pessoal, a gente vai até falar mais a respeito disso em outros itens aqui do capítulo, mas desde já fica muito claro que era relativamente natural comentar a respeito de uma possível volta de profetas para o povo judeu, né? Eles consideravam isso normal para profetas, né? Para pessoas que eram enviadas para missões, né? Para o povo de maneira geral, como, digamos assim, um mecanismo natural da vida, não é? Eles não enxergavam a reencarnação dessa forma. E era conhecido por eles, como o próprio Kardec vai falar aqui, né? Na palavra da época, naturalmente, mas era ressurreição. Tá? Kardec vai falar para a gente o seguinte: a reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, cuja crença era de que tudo acaba com a morte, não acreditavam nisso. Então, fariseus, por exemplo, que era um grupo muito importante, muito poderoso dentro da religião judaica na época, eles, por exemplo, acreditavam nessa possibilidade da ressurreição. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. E isso, como a gente sabe, perdura durante muito tempo. Não só dentro do povo judaico, né? Até hoje em dia, a sociedade ocidental ainda tem muitas questões com a reencarnação, né? Quando a gente fala que a gente acredita em reencarnação, né, e que a gente é cristão, muita gente fala: ué, como assim? As pessoas ainda não entendem que você pode ser cristão e acreditar em reencarnação, né? Criam eles que um homem que vivera podia reviver, sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Né? Então eles chegavam a acreditar, inclusive, que era possível ressuscitar-se o corpo material. À medida em que os anos vão se passando e a ciência vai se desenvolvendo, a gente vê que isso, na verdade, é impossível. Não é? Vamos lá, gente. Para Deus nada é impossível, mas ele estabelece leis, não é, da natureza e de decomposição dos corpos materiais por algum motivo, correto? Então, para ele derrogar algum tipo de lei dessa, na minha cabeça, pelo menos, não faz muito sentido. Tá? De qualquer forma, então, a reencarnação, pessoal, ela é, como a gente viu no começo do nosso estudo de hoje, um mecanismo de purificação da alma. Não é? E o Kardec fala para a gente: a reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. Então, aqui nesse iniciozinho, a gente vê, como eu falei anteriormente, Jesus conversando normalmente com seus discípulos acerca dessa possibilidade da reencarnação. Não é? Ele não chega a tratar aqui sobre a necessidade da purificação da alma por meio da reencarnação. Né? A gente ainda não tratou disso, mas a gente vê que era comum falar de reencarnação quando o assunto era profeta. Né? Vamos adiante. Até aqui tudo bem? Tudo certinho? Alguma dúvida?
Ok? Show. No item 5, a gente começa a entrar numa parte muito interessante do assunto. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Rabi, aqui está escrito mestre, mas vamos falar Rabi, que eu acho ainda mais bonito. Rabi, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes, se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade, em verdade digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Retorquiu-lhe Jesus: em verdade digo-te. Se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem ele, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Respondeu-lhe Nicodemos: como pode isso fazer-se? Jesus lhe observou: pois que és mestre em Israel e ignoras estas coisas? Digo-te em verdade, que não dizemos senão o que sabemos, e que não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas se não me credes, quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos fale das coisas do céu? Isso aqui, gente, não é fácil, tá? O entendimento disso aqui. Inclusive, por completo, sinceramente, o item 5, eu ainda preciso estudar muito mais. Primeiro, porque a gente sabe, a interpretação do evangelho, ela pode ter múltiplas facetas, desde que feita da forma correta, né? Isso é um ponto. Segundo, que realmente é um trecho enigmático, complexo, né? Agora, tem muita coisa de verdade para a gente extrair disso aqui desde já, tá? Primeiro, como disse Jesus, né, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aqui ele confirma para nós, né, Nicodemos pergunta para ele, né, ele fala: como pode nascer um homem já velho, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? E Jesus confirma para ele: sim, sim, né? O Kardec vai trazer para a gente uma explicação, até nos transportando um pouco para a época, para a gente poder entender isso um pouquinho aqui melhor. Tem um link de estudos, né, que é da FEB TV, depois eu vou passar lá no grupo para vocês, onde o Haroldo Dutra faz uma explicação muito bacana, muito mais completa do que a minha a respeito disso aqui. Mas o que o Kardec traz já é muito, muito legal. Tá? Vamos lá. Primeiro ele fala: a ideia de que João Batista era Elias e de que outros profetas podiam reviver na Terra se nos depara em muitas passagens dos evangelhos, notadamente nas acima reproduzidas, né? Os itens 1, 2 e 3, como a gente viu. Se fosse errônea essa crença, ou seja, de que Elias poderia voltar, e de que ele era João Batista, perdão, Jesus não houvera deixado de a combater, como combateu tantas outras. Né? Jesus não ficava concordando com tudo que os discípulos traziam para ele, né? Ou com tudo que ele ouvia na rua, a gente sabe disso. Longe disso, ele sanciona essa tese, né? Com toda a sua autoridade e a põe por princípio e como condição necessária quando diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então não é só o João Batista que voltou, não é? Ninguém pode ver o reino do céu se não nascer de novo. Inclusive, na tradução que o Haroldo faz, ele explica que, na verdade, porque quando o pessoal fala do renascer, às vezes se atribui um outro sentido, né? A teologia acaba trazendo uma interpretação um pouco diferente, mas o verbo é, na verdade, ser gerado, né? Ou seja, está ligado à questão do ventre materno, efetivamente. Tá? Esse é o verbo original que está nos textos, tá? Nos textos em grego lá de São João Evangelista.
Então, isso daqui é muito importante, essa passagem, porque aqui é reencarnação mesmo, não tem muito para onde a gente fugir, né? Eu acho aqui interessante. Ô, Anderson, Pode dizer, João. a Igreja Católica ela interpreta esse renascer de novo, né, como se fosse o batismo, né? Sim, exatamente, exatamente. Exatamente. Inclusive, é engraçado você falar isso, porque o próximo item é exatamente sobre isso. Não antecipei. Não, não, maravilha, não tem problema, mas você está corretíssimo. Tá? Então, estas palavras, se um homem não renasce da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. O texto primitivo, porém, rezava simplesmente: não renasce da água e do Espírito, ao passo que, em algumas traduções, as palavras do Espírito foram substituídas pelas seguintes: do Santo Espírito, o que já não corresponde ao mesmo pensamento. Né? Então, à medida em que o tempo foi passando, buscaram colocar, adicionaram inclusive essa palavra Santo Espírito, para poder mudar, de certa forma, o sentido original. Esse ponto capital ressalta dos primeiros comentários a que os evangelhos deram lugar, como se comprovará um dia sem equívoco possível. Né? Tem até uma nota da FEB aqui que eu não vou ler, porque esse livro, como a gente sabe, foi escrito no século XIX, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, e a FEB, lá em 1947, trouxe para a gente uma nota explicativa bacana aqui no final dessa página, onde eles mostram que, à medida em que os estudos sobre as traduções bíblicas foram avançando, né, ali no início do século XX, realmente essa conclusão do Kardec aqui, que ele fala, né, se comprovará um dia sem equívoco possível, isso realmente foi comprovado. Né? Eles vão batendo uma série de traduções aqui para poder mostrar isso para a gente. Para se apanhar o verdadeiro sentido dessas palavras, cumpre também se atente na significação do termo água, que ali não fora empregado na acepção que lhe é própria. Por quê? O termo água, gente, para a gente, água, né, de tomar banho, né, é um elemento importantíssimo. Mas, nessa época aqui, além desse sentido, ela tinha, principalmente num contexto religioso como esse, né, ela tinha um outro sentido, ainda mais vital, ainda mais profundo. Né? E o Kardec explica para a gente isso. Ele fala: muito imperfeitos eram os conhecimentos dos antigos sobre as ciências físicas. Sobre as ciências físicas. Eles acreditavam que a Terra saíra das águas e por isso consideravam a água como elemento gerador absoluto. Assim é que na Gênesis se lê: o Espírito de Deus era elevado sobre as águas, flutuava sobre as águas. Que o firmamento seja feito no meio das águas, que as águas que estão debaixo do céu se reúnam num só lugar e que apareça o elemento árido. Que as águas produzam animais vivos que nadem na água e pássaros que voem sobre a terra e sobre o firmamento. Então, a gente vê que tem muito disso aqui, quando a gente lê, não faz muito sentido científico, talvez, quando a gente vai estudar a geologia, etc., né? A história do globo, não do ponto de vista de sociedade, mas do ponto de vista, né, de geológico mesmo, né? Geofísico, essas coisas todas que eu não entendo nada. Estou falando isso aqui só para um fim didático. Mas o que eu estou querendo dizer com isso, gente? A gente vê que o sentido de água para o povo judaico, né, quando ia estudar religião nessa época, era um outro sentido. Né? Então, falava-se de água como esse elemento muito profundo, né? Como se fosse a essência do elemento material. Vamos adiante, que eu acho que o Kardec ele vai explicar um pouquinho mais. Ele fala: segundo essa crença, a água se tornara o símbolo da natureza material, como o espírito era o da natureza inteligente. Estas palavras, se o homem não renasce da água e do espírito, ou em água e em espírito, significam, pois, se o homem não renasce com seu corpo e sua alma, se o homem não renasce com seu corpo e sua alma. É nesse sentido que, a princípio, elas compreenderam. Então, do que Kardec está mostrando aqui para a gente? Ele está dando o verdadeiro sentido nas palavras de Jesus. Né? Jesus estava querendo dizer para a gente, ele não estava falando de batismo. Né? Jorge, não me diga que me tirou de um casamento para ajudar a escolher um tema, por favor.
Saiu do casamento. Quem fez isso? Acho que Disse que era emergência. Eu já não escrevi. Acho que é Vivi que... Vivian, você pode só dar uma mutada no seu... Pronto, já mutei ela, perdão. Então, gente, até aqui tudo certinho? Eu não estou vendo a câmera de ninguém, então não sei se vocês estão me ouvindo ou não. Beleza, tranquilo. Maravilha. Não, mas não precisa se preocupar de ficar com a câmera ligada não, tá, galera? Só se vocês quiserem. Então, eu perdi um pouquinho o fio da meada. Se o homem não renascer do Espírito... Pô, até que eu acho que tudo certo, né? É uma proposta muito similar àquela que a gente tem aqui no Livro dos Espíritos, né, gente? Na questão 132 que a gente tratou. Não é? A reencarnação ela tem esse objetivo de depuração, não é? De aperfeiçoamento, para que a gente tenha condições de seguir em frente mais leve, não é? Mais bem-aventurados. É isso que Jesus quis trazer para a gente nesse trecho aqui. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Não é? Beleza, vamos seguindo em frente, tá? Então, interpretação... O Espírito sopra onde quer... Tá, mais uma comprovação aqui pra gente. Tá lá no item 10, Jesus diz o seguinte: ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência e são os violentos que o arrebatam, pois que assim o profetizaram todos os profetas até João, e também a lei. Se quiserdes compreender o que vos digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ouça-o aquele que tiver ouvidos de ouvir. E Kardec faz o seguinte comentário. Se o princípio da reencarnação, conforme se acha expresso em São João, podia a rigor ser interpretado em sentido puramente místico, como a gente sabe que vem sendo feito, né, o mesmo já não acontece com esta passagem de São Mateus, que não permite equívoco. Ele mesmo, Jesus disse isso, ele mesmo é o Elias que há de vir. Né, gente? Ele está se referindo aos tempos de João Batista como se eles fossem longínquos, não é? Sendo que João Batista estava encarnado quando Jesus veio para a Terra. Então, esses tempos, né, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência, ele está falando de coisas muito antigas, né, desde a época do profeta Elias, quando ele, na sua última encarnação, veio como profeta Elias. Não é figura nem alegoria, e Kardec completa, não há aí figura nem alegoria, é uma afirmação positiva. Inclusive, vou até voltar um pouquinho, que eu lembrei de uma coisa importante. Olha, quando Jesus, lá conversando com Nicodemos, né, ele responde, Nicodemos pergunta, como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? E Jesus fala, em verdade digo-te. Esse primeiro em verdade, que é amém, não é? Ele está afirmando, ele falando, e é isso, é uma afirmação de Jesus Cristo. Inclusive, na tradução do Haroldo, ele escreve amém, amém, pelo menos na primeira edição, na segunda ele manteve. Né? Então, é uma afirmação do Cristo, né? De maneira inequívoca para a gente poder realmente constatar isso. Então, Anderson, pode falar, João. Ele fala que na próxima versão ele vai já colocar o sim, né? Porque o amém é o sim. Uhum. Você vai até algum lugar? Amém. Sim. Então, ele falou que vai mudar porque para não haver essa interpretação aí, né, desse amém, amém, as pessoas não entenderem que é o sim. Ele respondeu afirmando sim. Perfeito, João. Maravilha. Pô, João, já vi que você sabe desse capítulo. Vai fazendo uns comentários bons aí, pô. Vamos lá. Esse capítulo não é mole não, cara. Esse capítulo é difícil. É bem difícil esse capítulo, cara. Muito maneiro, mas é casca grossa. Mas vamos lá. Kardec continua. Desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. O que significam essas palavras, uma vez que João Batista ainda vivia naquele momento? Jesus as explica dizendo, se quiserdes compreender o que digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ora, sendo João o próprio Elias, Jesus alude à época em que João vivia com o nome de Elias. Até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. Outra alusão à violência da lei mosaica,
que ordenava o extermínio dos infiéis para que os demais ganhassem a terra prometida, paraíso dos hebreus, ao passo que, segundo a nova lei, o céu se ganha pela caridade e pela brandura. Então, antes da gente prosseguir, pessoal, é algo muito importante, né, que nesse estudo da FEB TV o Haroldo explicita para a gente com os companheiros de estudo dele, e é sempre muito importante da gente trazer. Quando a gente fala a respeito de mecanismo reencarnatório, não é como se Deus tivesse criado um reloginho perfeito, não é? E ele ficasse observando aquele relógio funcionar, não é? O amor intervém a todo momento nesse processo, né? É um aperfeiçoamento constante da obra. Por mais que as leis sejam imutáveis, que elas sejam perfeitas, que elas sejam eternas, as criaturas não são, não é? Então Deus vai usar as suas leis a nosso favor a todo momento para poder melhorar as nossas circunstâncias, não é? Para poder aprimorar a maneira como a gente está reencarnando, né? Então, é aquilo. A gente tem uma obra que está em curso. Deus desde sempre criou e continua criando, como a gente sabe, não é? Então, as leis são imutáveis, porque elas são perfeitas, foram criadas pelo Criador. Mas nós, as criaturas, estamos sofrendo essa influência a todo tempo. Por que eu estou falando isso? Às vezes a gente cai dentro de uma besteira de achar que a gente está aqui na Terra só para sofrer, não é? Que a gente está aqui, eu estou sofrendo isso porque eu mereço muito, porque eu devo ter sido uma péssima pessoa numa outra vida, ou porque nessa eu estou fazendo um monte de besteira, etc. A gente olha com os olhares humanos, né? A gente ainda olha para as leis de Deus, até para a lei da encarnação, né? Com esses olhares humanos. É importante a gente buscar elevar o nosso pensamento, não somente para a gente poder tratar melhor as pessoas, para a gente ser uma melhor pessoa, mas também para a gente se encarar um pouco mais com os olhos de Deus, não é? Para a gente se encarar com mais compaixão, com mais amor, porque é assim que todos esses mecanismos divinos nos encaram. Né? Somos criaturas que precisam de ajuda no processo. Tá? Sempre gosto de estressar esses pontos em toda oportunidade que eu tenho. Né? Porque eu sinto que muitos de nós sofremos, às vezes, sem necessidade. Né? Vamos seguindo. No final, vou até ler um textinho aqui do Boa Nova, uma das colas aí que eu peguei do Jorge, né, Jorge? Boa Nova é um aí que entrou nas colas, né? Vou ler para vocês um texto onde Jesus fala um pouco disso, tá, gente? Prosseguindo, deixa eu ver aqui, item 13 também. Tá, eu vou pular um pouquinho, porque senão não vai dar tempo, já são 20h35. Tá. Pessoal, vou ler aqui para vocês o item 14, que é no Velho Testamento, tá? No livro de Jó, ou Job, né? Mas eu acho que no português hoje em dia se fala Jó. No item 14 a gente tem o seguinte: mas quando o homem há morrido de uma vez, quando seu corpo separado de seu espírito foi consumido, o que é feito dele? Tendo morrido uma vez, poderia o homem reviver de novo? Nesta guerra em que me acho todos os dias da minha vida, espero que chegue a minha mutação. Em algumas traduções que eu li na internet estava a minha mudança. Tá? Essa é a tradução do Le Mestre de Saci, ou Saci, não sei como é que se diz. Tá? Aí a gente tem uma tradução protestante de Osterwald que diz o seguinte: quando o homem morre, perde toda a sua força, expira. Depois, onde está ele? Se o homem morre, viverá de novo? Esperarei todos os dias de meu combate até que venha alguma mutação ou alguma mudança? E na versão da igreja grega, a gente tem a seguinte tradução: quando o homem está morto, vive sempre, acabando os dias da minha existência terrestre. Esperarei, porquanto a ela voltarei de novo. Isso lá, mais uma vez, pessoal, no Velho Testamento, tá? Desde lá de trás. Né? E o Kardec comenta: nessas três versões, o princípio da pluralidade das existências se acha claramente expresso. Ninguém poderá supor que Jó haja querido falar da regeneração pela água do batismo, que ele, de certo, não conhecia. Não é? Esse mecanismo do batismo, gente, isso é uma coisa que foi inventada por João Batista.
Não é? João Batista que trouxe isso. Isso não era um costume judaico. Tá? Não era um costume judaico. Algumas pessoas estudiosas acreditam que, na verdade, o batismo com água ele veio numa aderência de João Batista à cultura grega, tá? Algumas coisas, alguns princípios ali da cultura grega. Eu não vou falar sobre coisa que eu não entendo, tá, pessoal? Mas o fato é, na cultura judaica, ainda mais nessa época aqui do livro de Jó, não existia esse batismo com água, tá? É isso que o Kardec nos diz. E, né, que tem mais ou menos a ver com aquilo que você falou agora há pouco, né, João? Então, seguindo em frente. Tendo... Peraí que eu me perdi aqui. Tá. A versão da igreja grega é ainda mais explícita, se é que isso é possível. Acabando os dias da minha existência terrena, esperarei por quanto a ela voltarei, ou voltarei à existência terrestre. Isto é, tão claro como se alguém dissesse, saio de minha casa, mas ela tornarei. Né? Então, e ele ainda fala, eu vou pular isso daqui, porque eu acho que vocês já entenderam o que eu queria trazer, que é, resumindo, o que a gente falou até agora, tá? Além da questão do amor, que é a mais importante. Gente, está escrito na Bíblia há milhares de anos. Né? Isso daqui está escrito há muito, muito, muito tempo. Kardec foi pensando isso para poder mostrar para a gente que não só faz sentido do ponto de vista lógico, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista científico, do ponto de vista moral, não é somente consolador, não é? O mecanismo da reencarnação, e a gente vai entender um pouco mais disso daqui para frente, mas isso já estava escrito na Bíblia, não é? Então, é uma questão da gente colocar os pingos nos is, não é? O Kardec sempre deixa muito claro, ele não tá buscando reinventar a roda, não é? O que o Kardec está fazendo é colocando os pingos nos is, mostrando que ao longo da história a gente foi se desviando do caminho, a gente foi cometendo erros bobos, né? Às vezes por ignorância, às vezes por egoísmo, por orgulho. Né? Então é isso que ele está fazendo, nos colocando na direção da interpretação correta. Tá? A tarefa acabou? Com certeza não. Como a gente estava falando agora há pouco, o Haroldo Dutra tem uma tradução que ele fez do Evangelho, né, que ele fez do Novo Testamento, essa tradução dele deve ter uns 10 anos, no máximo 15 anos. Então, assim, a gente precisa continuar trabalhando, cada um do seu jeito, é claro. Eu não sei nada de hebraico, provavelmente nunca vou saber, nem de grego, né? Não sou nenhum Haroldo Dutra, mas a gente vai fazendo a nossa partezinha, colocando os pingos nos is, né? Lendo a base que o Kardec nos trouxe para a gente ter uma noção um pouco melhor, um pouco mais ampla, para a gente ter o nosso consolo, né? E também para a gente poder auxiliar de alguma forma. Tá? Seguindo em frente, pessoal. Lá no item 17, o Kardec fala para a gente o seguinte. Perdão, vou ler o item 16 primeiro. Não há de se duvidar que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era ponto de uma das crenças fundamentais dos judeus, ponto que Jesus e os profetas confirmaram de modo formal. Donde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras do próprio Cristo. Um dia, porém, suas palavras, quando forem meditadas, sem ideias preconcebidas, reconhecer-se-ão autorizadas quanto a esse ponto, bem como em relação a muitos outros. A essa autoridade, do ponto de vista religioso, se adita, do ponto de vista filosófico, a das provas que resultam da observação dos fatos. Kardec, como sempre, observando os fatos. Quando se trata de remontar dos efeitos às causas, ou seja, fazendo uma análise lógica, né? A reencarnação surge como de necessidade absoluta, como condição inerente à humanidade, numa palavra, como lei da natureza. Pelos seus resultados, ela se evidencia de modo, por assim dizer, material, da mesma forma que o motor oculto se revela pelo movimento. Só ela pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde vai, por que está na Terra e justificar todas as anomalias e todas as aparentes injustiças que a vida apresenta. Né? A gente cansa de ver no nosso planeta pessoas inocentes sendo mutiladas, crianças que nada fizeram de mal morrendo afogadas. É triste falar isso, né? Me dói falar, me dá uma dor aqui no estômago de falar, né? E a gente não pode de maneira nenhuma diminuir o sentimento de ninguém.
Inclusive, não podemos diminuir o nosso sentimento. A gente é afetado por isso e faz sentido. Deus não nos condena por isso. Agora, aqui a gente tem uma explicação amorosa para o que está acontecendo. Porque é um processo. É um pingo na infinitude que é a nossa trajetória. Não é? Então, todos os sofrimentos da Terra, eles têm uma razão de ser. Deus nunca permitiria que nós passássemos por qualquer experiência dolorosa, de sofrimento, de expiação, de prova, se não houvesse amor por trás disso. O amor puro, infinito dele por nós. Não é? E como a gente viu no começo da nossa conversa, ele está, além de nos colocando num processo de depuração, não é? De aprendizado com os nossos próprios erros, não é? Para a gente poder, entre aspas, ser castigado, não é? Pelas coisas que a gente fez no passado. Além disso, a gente ainda está aprendendo a executar as nossas tarefas, não é? As nossas missões na criação universal, né? Que é a parte que nos compete, como os espíritos disseram para nós. Em relação aos laços de família, pessoal, né, a gente argumentava-se na época do Kardec, provavelmente até hoje em dia, argumentava-se que a reencarnação destrói os laços de família, né? Porque um dia foi meu pai, depois não vai ser mais, né? Porque vai reencarnar como uma outra pessoa, eu vou reencarnar numa outra família e por isso os laços de família vão se quebrando. E o Kardec vai nos ajudar a desconstruir um pouco esse raciocínio, de uma forma muito lógica e muito carinhosa também. Ele diz o seguinte: no espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações, né? Então, o que faz com que os grupos de espíritos se organizem no espaço? Afeição, sentimento, não é? A sintonia, como a gente diz. Correto? Então esse é o primeiro ponto. A gente não precisa ficar com medo de reencarnar, porque o amor ele nunca vai ser destruído. Essas conquistas amorosas que a gente traz para dentro da nossa alma, elas são inalienáveis. Ninguém nunca vai tirá-las da gente. Esse é, na verdade, o nosso objetivo. A encarnação apenas momentaneamente os separa. Porquanto, ao regressarem à erraticidade, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes até uns seguem a outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou no mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que se conservam livres velam pelos que se acham em cativeiro, né? Aqueles que estão lá na erraticidade, os nossos amigos espirituais do lado de lá, estão sempre, né, olhando por nós. Como a gente já sabe, são nossos anjos de guarda, nossos guias, né? Nossa família espiritual que está lá do outro lado. Os mais adiantados se esforçam por fazer que os retardatários progridam. Após cada existência, todos têm avançado um passo na senda do aperfeiçoamento. Cada vez menos presos à matéria, isso daqui é muito importante, gente. Cada vez menos presos à matéria, mais viva se lhes torna a afeição recíproca. Pela razão mesma de que, mais depurada, não tem a perturbá-la o egoísmo, nem as sombras das paixões. E aqui eu me permito falar. Não tem mais o ciúme bobo, não é? Não tem uma desconfiança completamente sem embasamento, não tem as brigas idiotas do nosso dia a dia. A gente se vê livre disso, não é? Então, mais uma vez, cada vez menos presos à matéria, mais viva se lhes torna a afeição recíproca. Podem, portanto, percorrer assim ilimitado número de existências corpóreas sem que nenhum golpe receba a mútua estima que os liga. Quantos são os exemplos que a gente não tem, né? Lendo os romances espíritas, que tratam da vida do lado de lá, né? São vários e vários exemplos que a gente tem de espíritos que passam exatamente por isso, né? Que reencarnam, deixam temporariamente seus familiares lá do outro lado, os seus amores, né?
para poderem vir aqui se depurar e conseguirem amá-los ainda mais profundamente. Às vezes aquelas outras pessoas já se adiantaram e estão lá aguardando, né? Tem vezes que aquelas pessoas muito adiantadas escolhem reencarnar com esses amigos de outras vidas, né? Com esses parentes de outras vidas que ficaram para trás, para poder ajudar nesse processo de evolução, né? Então, isso. Aqui o Kardec demonstra para a gente que a reencarnação não tem nada dessa destruição do laço de família, não é? Pelo contrário, a gente vai ampliando. Fora que uma coisa que ele fala aqui na frente, que não vai dar tempo de eu ler, é o seguinte, pessoal. A gente não tem um infinito número de pais e mães e irmãos e etc. aqui na Terra. A gente vai construindo os nossos laços afetivos e como a gente ainda está no iníciozinho da nossa trajetória, a gente precisa buscar fortalecê-los, curá-los, aprimorá-los, né? Então, a probabilidade da gente nascer em núcleos familiares muito parecidos, ela não é pequena, tá? É claro que de vez em quando a gente recebe alguém de fora ou a gente vai para uma outra família, isso é normal que aconteça, né? Como uma experiência de aprendizado, mas aquelas pessoas que nos são queridas e por quem a gente tem muita afeição, Deus não vai nos separar deles sem nenhum motivo claro, né? E eu me atrasei um pouquinho, então eu só vou ler para vocês uma das instruções dos Espíritos, tá? Falando sobre a necessidade da encarnação, que fica lá no item 25. O que eu recomendaria para todo mundo são duas coisas. Primeiro, que eu me esqueci de pedir a vocês que colocassem um copo d'água para ser fluidificada, né? Ao longo do nosso estudo. Não esqueçam do seu copinho. E o que eu também recomendaria a vocês é que lessem esse capítulo, caso não tenham lido. Se não puderem ler tudo, leiam pelo menos as instruções dos Espíritos, né? Muito sábios, que vão sempre trazer bons conselhos para a gente. No item 25, o Kardec vai trazer: é um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? E São Luís vai responder para a gente o seguinte: a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É-lhes necessária a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Qualquer privilégio seria uma preferência, uma injustiça. Mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida, como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação e mais cedo gozam do fruto de seus labores. Os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhes concede, retardam a sua marcha, e tal seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação e é quando se torna um castigo, né? Então, aqui São Luís mostra para a gente que Deus é também liberdade, na dose certa, né? Mas é também liberdade, inclusive liberdade para a gente às vezes fazer mais escolhas. E a reencarnação está aqui para poder nos auxiliar. É isso, né? Não vamos pensar com maus olhos a respeito desse mecanismo, porque ele é divino e ele é amoroso acima de tudo. Por trás dele tem esse amor infinito que rege o universo e, graças a Deus, né, rege as nossas vidas. Bom, vamos abrir para a gente poder bater um papo, fazer uns comentários aí, gente. Anderson, permite um comentário sobre a relação relacionado ao batismo. Essa não foi uma prática... Oi? João, um minutinho, Oi, por favor. Eu Oi? tenho que despedir de vocês, que eu tenho que fazer uma ligação urgente aqui. Tá bom? Ah, tá bom, eu. Um abraço para vocês. vocês. Um abraço. Fica com Deus. Obrigado. Um abraço. Fica com Deus. Então, essa origem do batismo pela água não foi de João Batista. Tem um livro de Caibar Schutter, um livro pequenininho, chama O Batismo. Olha o tamanhozinho do livro.
ele explica. É muito interessante isso daqui. Então, ele fala o seguinte, olha, que essa prática que assinala períodos milenários parece ter nascido na Grécia Antiga, logo após a constituição de uma seita que cultuava a deusa da torpeza, né? E eram os adeptos dessa seita eram os conhecidos baptas. E aí, o povo hebreu, contudo, não adotou esse ato religioso exaltado pelos gregos. Usava como característica da sua fé a circuncisão, adotada por Moisés, que foi mais uma questão higiênica, mas adotaram como eles manifestassem a sua fé através dessa circuncisão. Sim, sim. O João Batista veio e viu isso, queria acabar com isso, mas ele pensou de um mal maior para acabar com uma coisa, de repente, não criar outra, né, ficaria mais difícil. Então, ele colocou assim, olha, como é de sabedoria dos doutos substituir um grande mal por um mal menor, João Batista, procurando cancelar das almas a circuncisão como cerimônia religiosa e destinada a purificar o espírito, ciente de como estava do ritual dos sacerdotes baptas, ele deliberou substituir aquela prática cruenta da igreja hebraica, a circuncisão, pela imersão dos adeptos, né, no Rio Jordão, ou seja, pelo batismo dos que ouvissem a sua palavra e julgassem de bom alvitre e seguir os seus ensinamentos. Então, perfeito, João. Show de bola. É isso, né? E faz completo sentido. É verdade, cara. Posso comentar uma coisinha? Pegando um gancho aí no que o Anderson estava falando, sobre a questão da reencarnação especificamente, né? Muito antes, claro, a gente sabe, muito antes de Jesus, e até a gente comentou naquelas primeiras aulas históricas, né, do tempo dos egípcios, né? Eles acreditavam nisso, né? Lembra daquela história da barca, né? De Anubis? Eles acreditavam na reencarnação desde muito antes. E mesmo antes disso, se acreditava na reencarnação principalmente no Oriente, como, por exemplo, na Índia, né? E no Sri Lanka, pelo budismo, pelo hinduísmo. É muito forte isso lá. E isso despertou um interesse muito grande dos pesquisadores. E aí, só um parágrafozinho que eu quero falar para vocês aqui, é o que um desses pesquisadores que estavam verificando essa história da reencarnação, surgiu um caso muito emblemático que faz os pesquisadores coçar a cabeça até hoje, né? Que foi lá na Índia, o caso de um garoto de 3 anos chamado Swarnlata Mishra. Ele recordava com riqueza de detalhes a vida que ele tinha tido, onde ele se chamava Biá e tinha morrido já há algum tempo atrás, mais do que uma década. E ele, com a naturalidade com que esse garotinho, né, tratava os integrantes da sua outra antiga família, ao ponto de mencionar apelidos íntimos que ele tinha dentro daquela família, apelidos dos outros, de gente que eles não conheciam pessoalmente agora naquela nova vida. Fez com que esse caso, então, virasse um clássico. E por aí existem outros, vários exemplos, né, na literatura dos céticos que estudam isso. Mas isso vem da Índia com muita naturalidade. Fala-se em reencarnação na Índia com muita naturalidade. Não, perfeito, Jorge. Eu não sei qual o percentual da população global que acredita em reencarnação, mas eu sei que são muitos porcentos, né? Não é pouco, não. É muita gente. Não, o hinduísmo e o budismo, por si só, eles acreditam. Eles podem ter conotações diferentes da nossa, leituras diferentes da nossa, mas acreditam tranquilamente. Inclusive, tem um livro, eu não sei se é do Gabriel Delany, ou talvez seja o do Flammarion, mas é um livro que se chama A Reencarnação segundo o Espiritismo, né? Então, porque realmente Kardec traz uma abordagem completa e com base num raciocínio lógico muito minucioso, né? Ele não tem um caráter profético do que ele está trazendo.
sem de maneira nenhuma desprezar os profetas, mas a gente sabe que quando antigamente o profeta falava, ele falava com os recursos que ele tinha na época, não é? Fazendo com que as pessoas entendessem como ele podia, e ao longo do tempo as pessoas vão deturpando o que o profeta falou também, né? Enquanto o Kardec, ali já não tinha mais moleza, né? Ele estava lidando com um ambiente praticamente acadêmico, né? Um cenário onde, se não tivesse uma rigorosa lógica, seria né, de primeira descreditado. A gente sabe que mesmo ele estudando tanto e fazendo tudo tintim por tintim, ele sofreu tantas críticas infundadas, né? Imagina se ele não tivesse seguido uma análise criteriosa, né? Anderson, eu vejo também, né, Jorge, também, assim, como as pessoas, nós estamos vindo aí de diversas encarnações, né, e sendo, o Espiritismo é muito novo, né, e estudando na escola do cristianismo, que foi deturpado ao longo da sua existência, e então criou-se essa alegoria aí do céu e inferno, e aí as pessoas preferem ficar, de certa forma, né, não é nenhuma crítica, acho que cada um no seu momento, a semente germina no momento certo, né, resolveram ficar aí no seu comodismo, mas assim, pô, eu vou ter uma vida só, eu vou para o céu para o inferno, mas na verdade quando a gente, as pessoas falam, ninguém fala que vai para o inferno, todo mundo acha que vai para o céu, né? Então fica muito cômodo, né? Eu faço o que eu faço e aí eu vou para o céu mesmo, eu acredito que vou para o céu. Então, não acaba tendo essa dificuldade de entender a reencarnação e é exatamente a justiça de Deus. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente vê que no final, né, todos nós seremos salvos, né, entre aspas, né? Ou seja, iremos para o mesmo caminho de espíritos puros, independente da nossa religião, da situação que nós nos encontramos. Então, aí a gente vê a justiça de Deus. Mas enquanto as pessoas ficarem acreditando, eu vou morrer, não, ninguém quer ir para o inferno, vai para o céu, aí vai ficando grande parte das pessoas acomodadas, que a gente respeita, né, cada um no seu tempo. Beleza, gente. O Thiago, Guilherme querem fazer algum comentário? Tranquilo? Maravilha. Bom, pessoal, a gente chegou, graças a Deus, aí ao final dos nossos estudos, né? São 21 horas em ponto, então a gente conseguiu ser pontual. Eu vou pedir, João, que você faça a oração para a gente poder finalizar. Você pode, por gentileza? Você está com o microfone desligado, João. Então, vamos, neste momento, manter a nossa serenidade, o equilíbrio, essa harmonia, porque todas as vezes que nós estamos participando de um estudo falando sobre Jesus, sobre os teus ensinamentos, que nos esclarece, a gente entra na sintonia com esses espíritos iluminados que executaram este trabalho de amor e de carinho, trazendo esse conhecimento para a gente. Então, que a gente possa permanecer nessa harmonia, nessa paz, absorvendo essas vibrações dos espíritos iluminados, do nosso Mestre Jesus, que o nosso Mestre querido possa nos envolver na sua energia de amor, para que a gente possa aprender a trabalhar todas as nossas dificuldades, as nossas imperfeições, que sabemos que são muitas, mas teremos e temos várias oportunidades para a gente lapidar, então, essa imperfeição ainda que existe em nós, deixando brilhar a nossa luz. Então, agradecemos imensamente ao mestre, aos mentores amigos, à irmã Laura, e também a Deus, nosso Pai, por este momento sublime. E, em nome de Deus, nós pedimos, então, a permissão para encerrarmos
o nosso estudo desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Beleza. Pessoal, muito obrigado a todo mundo pela participação. Vou encerrando aqui a nossa gravação, tá? Fiquem bem, fiquem com Deus. Uma boa noite para todo mundo.